Vamos abrir as nossas Bíblias na passagem que nós estamos estudando, na carta aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do verso 19 ao final do verso 26. Filipenses, capítulo 1, verso 19 ao 26. Vamos fazer a leitura, os irmãos acompanhem e logo após nós faremos uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 1:19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Agora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a em nossos corações. Senhor, muito obrigado. É um privilégio, uma alegria mesmo poder estar novamente na tua casa nesse dia, nessa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. O Senhor está presente. Nós sabemos que onde 2 ou 3 estão reunidos, em teu nome o Senhor está. E também queremos ouvir a tua voz de maneira que seja o Espírito Santo que esteja mesmo falando aos nossos corações. Somos dependentes dele, precisamos totalmente, Pai. E tira mesmo tudo que é do homem, mas que o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. E a tua palavra venha de encontro a cada coração hoje à noite. Segundo a cada necessidade hoje à noite. Que o Senhor possa nos edificar como igreja e também, Pai, se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, não tem certeza da salvação. O Senhor que é o autor e dá a quem te apraz como um presente. Senhor, faça uma obra especial nessa vida. Então, fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar? Irmãos, essa passagem especial nessa carta, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, ele quer cientificar a igreja, no verso 12 até o verso 26 aqui, quer mesmo informar, quer inteirar, avisar, testificar, proclamar essa prisão ali em Roma. Ele diz: eu, Paulo, prisioneiro não do César, mas de Cristo. O que essa prisão realmente tem contribuído, e nós vemos aqui uma palavra comum, para o progresso. Então aqui está em foco, em vista, o progresso do Evangelho. Então Paulo, nessa passagem, ele exalta os irmãos ali em Filipos, que a estada dele ali em Roma, mesmo prisioneiro, uma prisão que não trouxe assim
não é uma tragédia para o povo de Deus, decepção, foi por um motivo torpe, ou um escândalo financeiro, né, uma coisa mesmo, um escândalo sexual, moral, de um líder espiritual. Não, né? Paulo estava preso por proclamar o Evangelho. Então, essa prisão, as consequências dela, há progresso, né? Progresso, primeiramente, nós vimos para o próprio Evangelho, o progresso do Evangelho, o quanto se propagou, né? Esses dias aqui, ali em Roma, essa prisão do Paulo. E nós vimos que se tornaram conhecidas, a prisão, a cadeia, a toda a guarda pretoriana, né? A guarda de César, a casa de César, a ponto de ali já ter vários convertidos. No final dessa carta aqui, ele cita, olha, os da casa de César saúdam a vocês, né? Então tinha já crentes, olha só que maravilha, né? Na própria casa de César. Não só na corte, né? no reino, mas também no próprio povo ali em Roma, entre os gentios. Lá, o povo se encontrava escondido, né? Nos locais, mas houve ousadia. Paulo assim incentivou, então o povo ficou conhecido, aliás, ficou conhecido entre o povo de Roma a pregação do Evangelho, né? E também, mais ainda, no meio do povo de Deus, dos crentes, eles pregaram com mais ousadia, incentivados pelas cadeias de Paulo, a ponto de ter dois grupos, né? Os que pregavam por amor, por boa vontade, por sinceridade, genuíno, e ousadia de pregar o Evangelho. E outros que pregavam também, mas Paulo menciona até por insinceridade, né? Por porfia, por ciúme, para fazer disputas. Mas no final ele diz, olha, o que importa? Né? Importa é que o Evangelho está sendo pregado, proclamado, e apesar de tudo isso, eu me regozijo. No finalzinho do verso 18 ele diz, olha, também com isto me regozijo e sempre me regozijarei. Ou seja, a prisão do Paulo, né, serviu, contribuiu para o progresso do Evangelho. Aí, semana passada, nós estávamos tratando que a prisão dele serviu para o progresso pessoal da vida do Paulo, do próprio Paulo, né? Individual, espiritual. Então ele menciona aqui, no verso 19, porque estou certo que isto mesmo, ou seja, tudo que tem me acontecido, né, a prisão, e ele cita a petição do povo de Deus e a provisão do Espírito Santo, isso tudo me redundará em libertação. Então nós estávamos vendo que a libertação aqui pode ser duas coisas, no sentido da salvação, não é a salvação, a tão grande salvação, ou a libertação da prisão. Ou seja, de uma coisa ou de outra, ou vai libertar da cadeia, né? E era o desejo do Paulo, que ele queria permanecer e mais um pouco para contribuir com o progresso do Evangelho no meio da igreja, ou do próprio corpo dele, né? Com a morte. Então, nós vimos semana passada que a esperança dele, no verso 20, né? A minha ardente expectativa e esperança, ou seja, ele tinha plena convicção, né? Que em nada seria envergonhado, ou seja, a soltura dele ou a morte dele, tanto fazia, no final de tudo, Cristo ia ser mesmo engrandecido, quer pela vida dele ou quer pela morte. Então ele resume essa parte pessoal dizendo assim no verso 21, porquanto, né, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Ou seja, o projeto de vida do Paulo, né, era viver para Cristo. Então, esse homem dizia lá, como ele falando aos Gálatas, né, eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Era o projeto de vida do Paulo. Não só de falar, né, mas de fazer, de praticar. E era o presente da vida dele, né? A expectativa imediata era essa. Mas também do porvir, do seu futuro, ele diz, a morte, né, é lucro, ou seja, vai ser um prêmio para mim, né, partir. E aí, a terceira parte que eu queria ver com vocês, que está do verso 22 até o 26, o progresso do Evangelho, né, da proclamação do Evangelho, da pregação, do poder do Evangelho, e o produto disso, né, almas para o engrandecimento do reino de Deus. A segunda coisa, o progresso pessoal e espiritual do Paulo, ele tinha plena convicção que a petição, a provisão do Espírito Santo ia, no final, redundar para a libertação ou do corpo dele, aliás, da prisão para continuar, ou do corpo para a vida eterna, né? E a terceira coisa, eu coloquei assim, agora o progresso do Evangelho na vida do povo de Deus, especificamente não só em Roma, mas como a carta era aos Filipenses, né? O progresso do povo de Deus ali na cidade de Filipos. E nós lemos, e eu vou ler novamente, para a gente pegar aqui, né, o que ele quer dizer. Então ele diz assim, olha, verso 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro, estou constrangido. Me constrange a continuar, né? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus por minha presença no meio, aliás, de novo convosco. Então, Paulo aqui está em foco o progresso do povo de Deus. Ele estava fazendo uma escolha, e essa escolha, podemos dizer assim, era uma escolha espiritual, não é? Paulo sabia a importância da presença dele, da permanência, que ia ajudar no progresso espiritual do povo de Deus, mas, por outro lado, ele queria partir e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Então, esse homem estava nessa escolha do eu dele, né? Mas a visão dele não era a sua vontade própria, mas Paulo queria fazer a vontade de Deus. Então, ele estava nessa dúvida, né? Porque ele diz aqui, olha, eu não sei o que escolher. Então, quando a gente vai fazer uma escolha, normalmente, né, a prudência é você colocar uma lista de prós, né, uma lista de contra. Então, permanecer aqui, olhando o lado pessoal, individual do Paulo, né, irmãos, ele sabia que era uma permanência temporal, passageira. E estar com Cristo era uma coisa permanente, eterna. Aliás, por que ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor? Semana passada eu mencionei que Paulo teve a experiência, né, de estar ser arrebatado até, a Bíblia diz, o terceiro céu.
Aí tinha o Jander me falou que estava com o Salomão e ele ficou assim, né, porque eu mencionei. Então, olha só, 2 Coríntios, no capítulo 12, os irmãos sabem, né, mas é bom. Porque Paulo estava uma escolha difícil, né? Ele queria partir. Então, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, olha, se necessário que me glorie, e Paulo estava tratando sobre os falsos profetas e ele, e o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele viveu, e essa experiência aqui única, peculiar do apóstolo. Então ele disse, se necessário que me glorie, ainda que não convém, eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Então ele diz, conheço um homem em Cristo, um homem salvo, né, um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Então esse céu que nós vimos aqui é uma visão curta, humana, mas há um terceiro céu, né, o céu dos céus, que lá em Deuteronômio fala, céu dos céus, o lugar da presença de Deus. Então diz que o Paulo, ali ele diz, eu conheço um homem, né? Ele não disse que é ele, mas tudo que indica que era ele. Foi arrebatada até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, ele diz, eu não sei, mas Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, né? Viu coisas maravilhosas, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Então, nós não temos dúvidas, porque Paulo, lá em Listra, né, ele foi pregar o evangelho ali, e um coxo, um aleijado, foi restaurada a sua vida, né, o seu problema, e ele, acho que foi ele e Silas, foram chamados pelo grande milagre que houve até de deuses, né? Deus tal, chamando ele de uma entidade divina. E Paulo corta isso, não, o que eu fiz, aí ele prega o evangelho. Foi pelo poder de Jesus. E vindo os judeus invejosos, né? Perseguidores de Paulo, incitaram lá a multidão e Paulo foi apedrejado. E a Bíblia diz que ele foi arrastado para fora da cidade, dado como morto. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, nesse momento, ele diz, estava inconsciente, né, dado como morto. Ele diz, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que eu vi, eu fui, estava lá, né, e vi coisas inefáveis. Então, é muito fácil de compreender que esse homem diz, olha, eu quero ir, né? Eu quero já partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, irmãos, a vida aqui ela é boa, né? A vida é momentos prazerosos, tem coisas maravilhosas, enfim. É bom viver, não resta dúvidas, né? Mas Paulo diz permanecer aqui, ele bota os prós e os contras. Mas vamos lá, eu falei coisas temporais, passageiros, vão passar. E lá onde ele foi, irmãos, é permanente, é eterno. Paraíso de Deus, olha só. Coisa esplendorosa, né? Aqui, Paulo, acabamos de ler, era um homem de luta, de sofrimento, de batalha, trabalhando para Deus, né? Perseguido, humilhado, passou por dificuldades, fome, lutas, tribulações, tristezas, constantes, inimigos, né? Então, essa era a vida do Paulo, servindo a Deus. E no céu, só alegria, né?
tudo é alegria. A Bíblia fala que lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, nem enfermidade, né? Então, olha, pesa na balança. Estar aqui é estar, assim, no sentido ausente da presença de Cristo. Apesar de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, mas lá é presente com o Senhor, né? Esse Deus maravilhoso. Quantos anos, Flores, a irmã Zeni acompanhava a gente sentado ali, né, Ronaldo? Naquela varandinha, e o teu pai ansioso, puxa, quero ver o Senhor, quero estar perto do Senhor. Então é essa alegria, né, que o crente tem que cultivar, apesar de o mundo ter coisas boas. Então Paulo está dizendo, olha, eu quero habitar com Cristo aqui nesse mundo de trevas, de dor, é dominado pelo diabo, né? O mundo jaz no colo do maligno, tudo que envolve. O mundo contra Deus, inimigo de Deus. A gente estava conversando aqui antes do culto, né? Tudo querendo destruir as coisas de Deus, os princípios de Deus. E a nossa carne, contaminada ainda, que ainda não foi remida. E lá, irmãos, eterna paz, né? Paz, tranquilidade, cantando, louvando. Então, não é de se estranhar que Paulo estava numa escolha difícil, né? Espiritualmente falando. Mas aqui ele mostra que a parte pessoal dele era o menos importante. Paulo não queria, assim, eu coloquei assim, o seu querer pessoal, a sua vontade pessoal. O que estava acima disso era o dever dele que ele tinha para com o Senhor. Então, no meio disso tudo aqui, irmãos, a escolha do Paulo, apesar de ele ponderar, eu diria que ele deixou para Deus decidir. E é a lição hoje à noite. A melhor escolha para a minha vida, para as nossas vidas, para as suas vidas, é deixar Deus fazer a vontade dele, né? Nas nossas vidas. E nós sabemos que a vontade de Deus, lá Romanos capítulo 12, finalzinho, é o quê? É boa, agradável e perfeita, né? Fazer a vontade de Deus. E essa escolha é difícil, né? Porque nós somos egoístas, a gente quer fazer a nossa vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, mas o melhor, e eu lembro do pastor Fred, né? Ele dizia o lugar mais seguro que um filho de Deus pode estar nesse mundo é no centro da vontade de Deus. Eu botei aqui pastor Fred. O melhor lugar que você podemos estar hoje à noite é no centro realmente da vontade de Deus. É o lugar mais seguro, é a melhor escolha, né? É a vontade de Deus. Mas aí muita gente pode perguntar, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como é que eu posso saber, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, é fácil. Sabe? A vontade de Deus para a tua, para a minha vida, é obedecer. Obedecer a Ele. Obedecer a sua palavra. E a Bíblia mostra, né, que até domingo à noite eu citei esse versículo, a vontade de Deus para toda a humanidade. E eu incluo aqui o não salvo, né? Aquele que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quer ver? Abra a sua Bíblia aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Não retarda o Senhor a sua promessa, a sua palavra, né? Como alguns julgam demorada. Falando da volta dele. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja,
para o mundo inteiro, a promessa de Deus, a palavra de Deus, né, é que nenhum homem pereça. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, né, do iníquo. Muito pelo contrário, diz aqui, é que eles cheguem ao arrependimento. Então, a vontade de Deus para todo homem é que ele não pereça. E é uma promessa dele, e estamos vendo aqui a longanimidade, a paciência dele para conosco. E eu estou falando aqui do não salvo, né, que pode ter alguém hoje à noite aqui. O perigo que está correndo de desprezar a promessa de Deus, a sua palavra, né, a sua paciência, a sua longanimidade e o perdão, porque ele já enviou Jesus Cristo. Esse que é o evangelho que Paulo pregava, que nós pregamos, o evangelho da salvação. Então, a vontade de Deus para alguém hoje à noite, eu quero saber, se não é crente, a vontade de Deus é a sua salvação. O crente, né? A vontade de Deus, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz aqui, no versículo 3, olha, pois esta é a vontade de Deus. Paulo está falando para os Tessalonicenses, né? Lembra que o evangelho ali entrou como grande, fez um milagre grandioso ali em Tessalônica. Nós lemos no início dessa carta que eles, quando ouviram o evangelho, eles deixaram os ídolos, né? Se converteram ao Deus vivo e verdadeiro para servir e aguardar a vinda, a bendita esperança. O pastor até no final do ano pregou, né? Ele queria os pontos do pastor Fred, ele deixando os ídolos, vamos ver aqui, esse é ponto dele, viu? Ponto do pastor Fred. Estamos lembrando muito dele hoje, né? Nosso saudoso pastor Fred está aqui, ele botou assim. Deixando os ídolos, deixar é uma nova devoção. Para vos convertertes a Deus, uma nova direção, né? Se converter é mudar de direção. 180 graus. Para servirdes ao Deus vivos, uma nova dedicação, dedicar, como Paulo fazia, e aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Uma nova destinação, né? Aguardar. Então, a vontade de Deus aqui, para esse, né, enquanto estamos nesse momento, é a vossa o quê? Santificação. Né? E falar de santificação, ninguém vai entrar, mas só para mencionar. A santificação é a prova que eu sou salvo. O salvo em Jesus Cristo, ele está em constante santificação. Né? Hebreus 12, 14 diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, a santificação na vida do crente é a ação do Espírito Santo. A prova que eu sou salvo é que eu estou sendo santificado. Né? Então, essa é a vontade de Deus para a minha vida. Para o não crente, a salvação. Para o crente, a santificação. E mais ainda, né, é o que Paulo vai tratar, eu coloquei assim, a frutificação. Tem que frutificar. Quer ver? Volte aqui para agora, né, o Filipenses, quando Paulo diz assim, olha, entretanto, verso 22, se o viver na carne traz fruto, né, para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Verso 24.
mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e o gozo na fé. Ou seja, a parte pessoal do Paulo já ficou, né? Ele queria fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus, nesse momento aqui para a vida dele, era o progresso do povo de Deus. Era o progresso, a vida aqui é o progresso espiritual. E a presença do Paulo, né, como ele diz, era importantíssimo ele ficar. Então a escolha dele já estava agora, né, baseada na vontade de Deus. Olha, eu vou ficar, eu quero ir, mas por causa de vocês é necessário que eu fique. É mais importante o trabalho de Deus, não o meu querer, né, mas o meu dever, é minha devoção. E aí, irmãos, ele diz aqui, eu acho que, né, dá para entender o desejo do Paulo agora, né? E ele diz aqui no verso 25, e convencido agora disto, estou certo que ficarei e permanecerei, ou seja, a presença dele, né, vai redundar, como ele diz aqui, no progresso e no gozo da fé. E eu coloquei assim o progresso espiritual, que era o propósito do Paulo para a igreja, né? A igreja como um todo, e para nós hoje aqui, hoje à noite. O progresso espiritual, ou seja, o crescimento, né? O desenvolvimento, o amadurecimento da vida espiritual. E não por acaso, irmãos, eu acho que o nosso tema desse ano está bem propício, né? Maturidade espiritual. Então, a importância do Paulo na vida espiritual da igreja era essa, o tempo que ele ficou ainda. E aí, eu separei vários versículos em várias cartas para várias igrejas, que esse era o pensamento do Paulo, né, antes de partir. Ele queria ver os irmãos amadurecidos, crescendo, desenvolvendo a maturidade espiritual, desenvolvimento espiritual. Porque tempo de conversão, eu tenho, vou fazer 24 anos de convertido, é muito tempo, mas eu posso ser um menino, um imaturo na fé. Não quer dizer tempo de conversão, tempo de amadurecimento espiritual. Tem gente que amadurece rapidinho, outros continuam, sabe? Até com atitudes que é difícil. Mas olha o que Paulo fala aqui, alguns versículos. 1 Coríntios, para a igreja de Corinto, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, é bem conhecido nosso. Paulo aqui, ele está tratando com essa igreja, ele diz assim, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, ou seja, imaturidade espiritual, e sim como a carnais, como crianças em Cristo, meninos ainda, né? Infantis, imaturos espiritualmente. Leite vos dei a beber, que é o normal, quando uma criança nasce, né, ela passa no leite a certa idade, depois ela vai crescendo, o leite não dá mais condições, então muda para coisa sólida, né? Então Paulo diz, olha, e não vos dei o alimento sólido, porque ainda não podieis receber ou suportá-lo, e nem ainda agora, com esse tempo todinho de crente, né, de evangélico e tal, vocês não podem receber porque ainda sois carnais. Interessante esse ainda, sabe, irmão? Me chamou a atenção. Ainda? Ainda está nisso? Ainda está praticando essas coisas? Não cresceu? Não amadureceu? Continua, ainda está fazendo isso, né? Diz aqui o Paulo, porquanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, porfias, né? Não é assim que sois carnais? Veja,
e andais segundo o homem? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo. Não é evidente que ainda, não esquece o ainda andais segundo os homens? Porque, irmão, nós sabemos, é só ler no capítulo 1, que essa igreja havia pelo menos 4 grupos, divisões lá. Tinha um grupo do Paulo, que seguia o Paulo, gostava das mensagens do Paulo, só vinha quando era o Paulo que ia pregar, né? E tal, é o Paulo, então eu vou. Hoje é o Paulo. Tem gente aqui nessa igreja, e quando não é outro irmão que vai pregar, não vem não. Já voltou ali da porta. Mas é do Paulo, né? O outro, eu sou de Apolo. O Apolo era o eloquente. Era o homem. Não estou dizendo assim, era um gosto, né? Era a turma do Apolo, os crentes do Apolo. Tinha outros que era de Pedro, a turma do Cefas, né? Do Pedro, gostava do Pedro. E os de Cristo. Então, Paulo vai logo, né? Na ferida. Na ferida. Então ele diz, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Cefas? E sabe, irmãos, hoje a igreja está toda dividida. A turma do Calvino, né? Os calvinistas, os hipercalvinistas e tal. A turma do Armínio, os arminianos, os reformados, aos luteranos, eu coloquei aos liberais, os renovados, os conservadores. Eu estava contando na reunião lá ontem com os irmãos que um jovem, não conheço, né, lá em São Gonçalo, é cheio de igreja lá, como aqui. Tem, só lá no João Paulo, assim, numa rua, tem bem 15, né, pastor? 17, ó. E cheio de igreja, aí essas coisas todas, né? Então ele foi lá com o pastor e conversou e queria saber qual era a posição da Hebron, se a gente era renovada ou reformado. Aí o pastor mandou o meu contato, ele entrou e eu disse, olha, assista os estudos bíblicos, né? Da igreja aí que está à disposição. Aí você vai ver o que nós somos. Aí passou, olha, tem uns meses. Quando foi essa semana, ele mandou, olha, eu vi os estudos, eu não encontrei. Não vi se vocês são reformados ou são renovados. Aí eu mandei, meu caro amigo, amado, graças a Deus você não encontrou que nós somos reformados ou renovados. Por quê? Não vai encontrar mesmo. Nós não somos. Né? Agora, você encontrou Jesus em nossas mensagens? Você encontrou o Evangelho sendo pregado? Então, irmãos, esse negócio de calvinista, né? Arminiano, não sei o quê, e fica uma confusão. Abre a palavra, como Paulo diz, quem é Armínio? Quem é Calvino? Quem é? Né? Quem é esses grandes aí? Ele diz aqui, olha, pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais ainda segundo homens, seguindo homens? Vocês têm a palavra, né? Capítulo e versículo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí, servos, por meio de quem crestes. Por meio, foi nós que levamos o Evangelho. Creste no Evangelho, não em Paulo, né? Não em Apolo. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, fiz a base, né? Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então a história da Hebron, eu sempre falo com os irmãos, pastor Fred o quê? Plantou, fez a base. Os Apolos aqui, os que vêm atrás dele, tem o quê? Regar, né? Regar. E quem vai dar o crescimento? É Deus.
E aqui ele diz como é, né? Olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, o desenvolvimento espiritual é Deus que dá através da sua palavra. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ou seja, a glória não é minha nem nossa. Nós amamos, né, o pastor Fred, tudo aqui é ele, né, que deixou para nós. Mas o principal é Jesus que ele deixou, que ele ensinou. E nós aqui, os Apolos, temos o quê? Regar, capítulo e versículo, né? Porque quem vai dar o crescimento, irmãos, é Deus. É Deus que salva, é Deus que faz tudo, né? Então ele diz, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Deus vai recompensar. Porque de Deus somos, veja, cooperadores. Então Paulo estava querendo transmitir, olha, o progresso do Evangelho depende de mim, de você, de cada um, né? O pastor Fred dizia que pastor não gera ovelha, né? Ovelha é que gera ovelha. Então é maravilhoso, né, a gente continuar fazendo isso. Então diz aqui, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Pedras vivas, né? Diz aqui, olha, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Ou seja, a base é o Evangelho. A fundação, o alicerce de a obra, ela tem que ter uma boa base, uma boa fundação. E é isso que ele está dizendo, como um prudente construtor. Deixou, né? A gente estava na reunião ontem, lembrando, recordando, e vamos continuar. O alvo nosso do ano, continuidade na doutrina, na comunhão, na ceia e nas orações, né? Então, é isso, amados. Então diz aqui, olha, e o outro edifica sobre ele. Mazeni me deu um raio, disse, pastor, o senhor está falando muito em morrer, né? Mas não vou falar mais não, Mazeni, lá em casa também. Então, mas assim, vai passar, né? E vamos manter a mesma base, o mesmo fundamento, que é Cristo. E, porém, diz aqui, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é o quê? Jesus Cristo. Então, crescimento, amadurecimento, irmãos, não é mais para sermos meninos, né? É base, é fundamento. Então, Gálatas, ele fala isso. Aliás, Coríntios, né? Agora vamos para Gálatas. Gálatas, para outra igreja, no início. Olha o que Paulo diz aqui, no capítulo 3. No capítulo 1 ele estava dizendo, olha, cuidado, porque vocês estão, eu estou observando, vocês estão passando tão rápido, tão depressa do evangelho, porque não tem outro evangelho. Nem eu, nem um anjo vindo do céu que pregue outro evangelho que não seja Cristo crucificado, seja anátema, né, desqualificado. E eles estavam. Então, Paulo, no capítulo 3, ele diz, ó Gálatas insensatos. Os coríntios eram imaturidade espiritual, insensatez, né? Mesma coisa. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É o evangelho, né? Quem fascinou vocês a outro evangelho que não há? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Né? O Espírito Santo. Você receberam pela pregação da fé, como nós aqui. Continua. Sois assim insensatos e imaturos que, tendo começado no Espírito... E sabe, irmãos, eu lembro muito bem, né, e vamos recordar, essa semana mesmo, pastor Fred dizendo, olha, tem que nascer de novo.
né? Tem que aceitar Jesus, levantar a mão e tal, né? É novo nascimento, é nova criatura, é nova criação, é base, é firme. Então, diz aqui o Paulo, olha, sois insensatos, porque tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Olha só, né? Começou tão bem, em santidade, se santificando, daqui a pouco volta a velha base, as mesmas práticas, a mesma sem vergonhice, né? A mesma safadeza. É triste, é vergonhoso. Então diz aqui, começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, né? Batalha no Evangelho, sair tudo aí, com pouco tempo aqui, já estão se afastando. Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então veja o argumento, né, irmãos? É o princípio. Tem que crescer, tem que amadurecer, tem que desenvolver. E aí no capítulo 5, olha o que ele diz aqui. Verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livres, né, irmãos? Cristo nos libertou. É Cristo que liberta. De quê? Da escravidão do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, essa liberdade, essa libertação, foi primeiramente da escravidão do pecado, da penalidade do pecado. O livro de Gálatas, ele fala isso, né? Segunda coisa, Cristo nos deu a liberdade da maldição da lei. A lei é maldita porque eu não posso cumprir. Então a lei diz, olha, não cumprir o quê? Mata, né? Condena. Então, maldita é a lei, nesse sentido. Porque a lei diz, faz, e eu não faço, então ela se torna maldição. Capítulo 3, Gálatas fala isso. E ele nos libertou da condenação eterna. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja o verbo aqui, permanecer, continua, né? Pois firmes, e não vos submetar de novo a jugo da escravidão. Já está liberto, volta novamente, vai regredir, andar para trás, né, na vida cristã. Então desenvolve, amadurece, cresce. Olha o que ele diz aqui, eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, e era o que estava acontecendo, né? Os judeus vinham, não, ok, Paulo pregou a salvação, mas se não você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Ou seja, Paulo está dizendo, se vocês vão deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, estão descartando a obra de Deus, a obra de Cristo, né? Olha o que ele continua. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não era o que dizia? O homem que vai ver pela lei vai guardar toda a lei, mas se tropeçar em um só ponto é o quê? Condenado, maldito. Então, vai voltar a guardar a lei? E ele diz, aquele que faz isso, deixa circuncidar, descarta Cristo, né? Aí ele diz aqui, aquele que deixa circuncidar agora está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligaste. Está se desligando de Cristo. Descartando, desligando. Vós que procurais justificar-vos da lei, da graça decaíste. Olha só, a ladeira abaixo, né? Descartou Cristo, desligou-se de Cristo e decaiu. Quantos tem, irmãos, que começaram tão bem, né? E começaram a ouvir um monte de baboseira.
vai para acolá, vai para acolá, né? Passear ali, volta acolá, fica zanzando por aí. Menino. Vai atrás de qualquer vento de doutrina. Ele fala lá em Efésios, né? Qualquer vento de doutrina. Ah, que é bonito, está cheio de gente, eu vou para lá. Uma pessoa que é menino na fé. Então, esse pensamento, irmão, tem que crescer, tem que desenvolver. A presença do Paulo, ele incentivava, né? Veja mais aqui. Efésios, na carta de Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, Efésios. Diz assim, olha, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, olha, carta da prisão, né? Mais uma. Que andeis de um modo digno da vocação a que foste chamado. Irmãos, essa carta nós acabamos de estudar aqui, nós vimos muita coisa boa, né? Os privilégios que nós temos, as bênçãos celestiais, tudo que está à nossa frente, aí, tudo que vamos receber, as riquezas em Cristo. Mas aqui no capítulo 4, é outra metade, é a parte prática da carta, né? A nossa posição, ou seja, a nossa responsabilidade para com Cristo. Lembra dos estudos? Então Paulo diz, olha, andeis, né, com dignidade. Eu só ainda lembro de cabeça aqui os pontos. Verso 1 diz dignidade. No verso 2 ele fala de humildade, santidade, longanimidade, tudo que nós temos que andar, né? No verso 3, ele fala de unidade da igreja, nas doutrinas, há um só Espírito, há um só corpo, há um só Deus, há uma só esperança, há uma só vocação, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, enfim. Do verso 7 até o 12, na capacidade dos dons, progredir, né, na capacidade dos dons. E do verso 13 até o 16, é a maturidade espiritual, que tanto ele fala aqui, olha, verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos quais induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, olha, cresçamos, tá vendo? Progredimos, desenvolvamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, veja, para a edificação de si mesmo em amor. É esse o pensamento. A presença dele era para o progresso, né? O crescimento espiritual. Aí vai, irmãos. É muito, muito bom. E é o que o pastor Diogo vai tratar, viu? É nessa parte aqui. As mensagens dele vai ser em Efésios 4, está aqui, 1 a 20. Igreja madura. Né? Então, Paulo entra no capítulo 5 aqui, olha, de Efésios, no verso 18. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? Lembra que o pastor Fred dizia? Uma coisa é ter a presença do Espírito. A outra é o quê? O poder do Espírito, para desenvolver, para amadurecer. É esse o pensamento. Mas, Filipenses, chegamos nessa carta. Nós já passamos, né, em outros estudos no início, mas no capítulo 1 e no verso 9, olha, diz o Paulo, e também faço esta oração, que o vosso amor, veja, aumente, né, progrida, cresça, desenvolva mais e mais. E aí ele fala, em pleno conhecimento, em sabedoria,
e toda percepção, discernimento, compreensão, desenvolvimento, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, né? Aumenta compreensão, santificação, veja, cheio de fruto de justiça, frutificação, o qual é mediante Jesus Cristo para o louvor e a glória de Deus. Colossenses capítulo 2. Vamos fixar bem, né, esse pensamento. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha aí. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Está vendo, irmãos? Esse pensamento do Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para outra igreja, versículo 1, ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, não vos rogamos, aliás, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanta maneira porque deveis, veja, viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continua, olha a palavra, progredindo, né? Cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí ele vai dizer, né? O progresso do crente na vida cristã. Santidade, frutificação, olha. Que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós saibais possuir o próprio corpo, em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou, veja, para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Vamos terminar, tá terminando aqui. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 35. O escritor diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Todavia, o meu justo, ele viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, veja, para a conservação, crescimento, progresso, né? Da nossa alma. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago 1,19. Diz assim a palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Um bom conselho, né? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, veja, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos
a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, né? A gente vai ali no banheiro ver o nosso rosto, tá? Bota, né? As mulheres andam com um espelhinho, né, para ficar olhando. Por quê? Aqui diz o Paulo. Porque a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquecer de como era a sua aparência. Por isso está todo tempo se olhando, né? Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, aqui é a palavra, continua, progride, né? Mas é operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. E finalmente, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, 2, bem conhecido nosso, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de invejas e de toda sorte de maledicência, desejai, desejando ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado, veja, crescimento, desenvolvimento para a salvação, progresso, né, amados irmãos. Então, para finalizar, meus irmãos, Paulo agora tinha o projeto de vida, né? Enquanto ele estava aqui. Ele sabia, a escolha dele era estar com Cristo, era prêmio, era presente, mas ele tinha não mais a vontade dele, era o dever dele ficar. Porque ele queria ver essa igreja progredindo, crescendo, desenvolvendo, espiritualmente falando. E ele diz aqui, olha, está aqui, volte lá, Filipenses, né? Por vossa causa é mais necessário, verso 24, eu permanecer na carne. É meu projeto de vida aqui. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei. A presença dele tinha esse propósito aqui, né? O progresso espiritual da fé dos irmãos. E o gozo na fé, eu vou deixar para a semana, tá? O gozo na fé, né? Não só progredir, mas se alegrar. E é capítulo 4, de 4 a 8. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, irmãos, acho que deu para, né? O progresso do Evangelho, a prisão do Paulo, a proclamação, progresso na vida dele pessoal, e esse homem espiritualmente já era e cresceu, mas agora o progresso do povo de Deus, na necessidade, a presença dele, crescer, progredir na fé e na alegria, o gozo da fé. Amém? Pai, muito obrigado. Que hoje à noite, Pai, essa lição possamos aplicar em nossas vidas. Assim como Paulo, nós temos um propósito que o Senhor nos salvou. Que, assim como Paulo, que a sua vida, tudo mesmo que ele passou, a prisão, serviu para o progresso do Evangelho. E na minha vida, Pai, também de alguma forma eu possa ser usado para o progresso do Evangelho. Reconhecemos as nossas falhas, as nossas deficiências, os nossos pecados, mas nos ajuda, Senhor, a crescer individualmente, espiritualmente, amadurecer. E a nossa presença na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, possa servir, Senhor, para o progresso do Evangelho, tanto na salvação, como na frutificação, na santificação das nossas vidas. E que possamos ter
a alegria até de viver, mas também logo, logo, o Senhor sabe, vai nos buscar, vai vir nos buscar e estaremos na plenitude, gozando as bênçãos do paraíso. Então, muito obrigado hoje à noite, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém.